Muito boa noite. Bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, quinta-feira, 19 de setembro. Olha, ontem eu não gravei, não tinha condições emocionais de gravar, eu sabia que se eu gravasse, eu ia falar uma opção de besteira, eu estava tão revoltado que ia falar uma opção de besteira e ia acabar sendo preso pelo STF. Mas hoje, felizmente, aconteceram fatos novos, aí Polícia Federal nas ruas, já fizeram aí busca e apreensão nos gabinetes na residência oficial lá do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, personagem recorrente aqui nas minhas conversas com vocês. Até porque foi ministro de Dilma Rousseff. Está sendo investigado, inclusive, por desvios lá nas obras do São Francisco. Recebia propinas através de empresas ali, operadores, intermediários, coisa mais clichê, né, de corrupção no Nordeste. Obras de terraplanagem, enfim, essas consultorias aí aleatórias, e tudo isso foi feito durante anos, né? E só neste caso, propina da Odebrecht e de algumas outras empreiteiras, mais de 7 milhões, ele e o filho. Ele 5 milhões e meio, mas tem o filho também. Então hoje a Polícia Federal já abriu o dia aí para compensar a tragédia de ontem, já fazendo uma operação já nos gabinetes, inclusive tanto do filho, que é deputado, como também aqui no Senado. Eu sempre alertei aqui em relação a essa escolha do Fernando Bezerra como líder do governo no Senado. Por quê? Justamente por causa do passado dele, por causa de tudo, de todas as acusações, investigações que existem pendentes, todas elas relacionadas à corrupção, lavagem de dinheiro e afins. Então, é um personagem conhecido, é um político conhecido, é da velha política, né? E infelizmente o Bolsonaro se aliou, né? Escolheu ele inclusive como líder do governo. E ele, como líder do governo, ele teve uma atuação importantíssima naquela manipulação, né? Naquela inclusão ali da emenda, na discussão da medida provisória da reforma administrativa, que acabou tirando o COAF do Sérgio Moro. Ele foi o grande líder, né, dessa articulação dos bastidores aqui. Eu bati muito nessa questão. E infelizmente não aconteceu nada, ele continuou líder, continua forte. Bolsonaro, até pouco tempo depois, viajou com ele para o Nordeste. Na primeira viagem que o Bolsonaro fez ao Nordeste, a Pernambuco, foi no jatinho presidencial com o Fernando Bezerra do lado, gravou um vídeo. Eu lembrei esse vídeo hoje porque é simbólico. É simbólico, você está ali associado, aliado, né? Não precisava. Inclusive o Bolsonaro no vídeo fala, esse homem está fazendo muito pelo país. E para ele também, pelo visto, né? Então, assim, é um personagem conhecido, né? Não é da estatura do Renan Calheiros, mas é mais um desse sistema, inclusive coronelista, né? De uso aí, de desvio de verbas. Olha, tem coisa até envolvendo cisterna, que é para gente lá que vive o problema da seca, né? No interior, no interiorzão, coisas que tocam, né? Lá no fundo. E parece que isso desaparece, né, na relação política aqui em Brasília, como se ele fosse um reborn aí, fosse um cara novo, né, um sujeito, um representante da nova política. Não é, ele é um representante da velha política, como tantos outros, né, que estão pendurados aí, que estão fechados, que estão acertados, que estão realmente mancomunados, né, para impedir que a sociedade avance. É simples, ponto, é simples. E, infelizmente, mesmo com essa operação, o Jair Bolsonaro não vai mexer, ele vai continuar aí, vai ficar, botou ali, vamos dizer assim, um sinal de alerta, mas ele continua líder do governo, do governo no Senado, tá? Então, gente, olha, infelizmente essa é a situação, mas pelo menos a Polícia Federal atuando aí. O pessoal até falou, isso é reação do Moro, não sei o que, não tem nada disso. A decisão partiu, uma investigação que já estava em curso, inclusive ela já tinha subido para o STF, estava lá na mão do Barroso, passou pela mão da Raquel Dodge, ainda na gestão da Raquel Dodge. A Raquel Dodge não queria autorizar as medidas de busca e apreensão, teve de o Barroso fazer. A mesma coisa que aconteceu com o Temer também, naquele caso dos portos, né, no inquérito dos portos, que a Raquel sempre sentando em cima, né, das diligências solicitadas pela Polícia Federal. E aí o que aconteceu? O Barroso teve de atropelar a PGR. PGR que a gente conhece, que felizmente deixou o cargo, e deixou o cargo aí deixando um rastro, né, de destruição moral.
Ontem, inclusive, uma das coisas que me deixou revoltado ali, e que eu expus em notícias no site, foi que ela além, eu já vinha falando, né, vários dias que eu venho falando das portarias, várias portarias. Primeiro a gente deu um número, o número estava equivocado, foi fornecido pelo SIND-MPU, esse número foi corrigido, mas ela no último mês, antes de deixar o cargo, publicou 90 portarias. E a maior parte dessas portarias para beneficiar os seus amigos. Então, chefe de gabinete, secretário e tal, ele arrumou vários cargos. Mas o pior do que isso, né, teve casos em que ela criou cargo para acomodar funcionário, parceiro, tal, funcionária parceira dela. Então, assim, essa é a estatura moral dessa PGR que deixou o cargo, felizmente agora é ex-PGR, e que não queria autorizar essas medidas hoje de busca e apreensão no caso da investigação aí contra o Bezerra. Para ela não tinha nada, inclusive a argumentação dela é pífia, né? Não existe argumentação jurídica da pior qualidade. Mas vamos lá. Então não tem nada disso. O Barroso, inclusive, foi muito criticado, teve de soltar uma nota explicativa. A gente está vivendo tempos realmente invertidos, né? O ministro tem de explicar por que ele está cumprindo a lei. É engraçado que o Gilmar nunca tem de explicar nada, né? Mas está aí, o Barroso teve de soltar uma nota explicando que a decisão dele foi técnica e que não é reação a nada, não é revanche, não é, vingança, não é nada disso, tá? E justamente o negócio já vinha correndo, óbvio, na verdade era assim, era previsto que isso ia acontecer. Aliás, neste dia que eu falei que o Bolsonaro gravou um vídeo que foi no Nordeste, o Bezerra teve os bens dele bloqueados numa decisão do TRF4, tá? E aí envolve inclusive uma soma muito maior, coisa de 40, 50 milhões. Então, é isso, é um cara ilameado, um governo que se elegeu, um presidente que se elegeu falando de ficha limpa, combate à corrupção, mas faz concessão, né, ao seu critério aí, faz uma série de concessões quando ele acha que deve, mesmo para fichas sujas, né, mesmo para gente que está aí realmente que não consegue esconder. Então, enfim, vai manter. Inclusive eles já se uniram, o Davi Alcolumbre vai no STF tentar rebater essa história, né, tentar criar algum problema aí em relação a esse inquérito. Eles vão usar da máquina. Aliás, estão usando a máquina como nunca. E é isso que me assusta. Eu nunca vi, desde antes da Lava Jato, né, eu me lembro que a Lava Jato, no início, ela criou, como foi criando ali aos poucos, ela veio como uma avalanche, né? Veio, e quando eles viram já não era capaz, eles não podiam mais deter a Lava Jato. Mas o que aconteceu? Quando a Lava Jato deu uma refreada ali, foi enfraquecendo, eles começaram a retomar a força e agora estão mais fortes do que estavam. É como se fosse uma bactéria. Bactéria, você vai lá, toma um antibiótico, não completa o ciclo do antibiótico, e você não mata toda a bactéria, daqui a pouco ela começa a criar resistência, vira uma super bactéria, e esse é o sistema. O nosso sistema hoje é uma super bactéria e haja antibiótico, né? Agora a gente vai precisar desenvolver realmente um antibiótico novo. A Lava Jato vai precisar fazer um upgrade aí, eu não sei qual, mas realmente ela vai ter que ser reinventada para conseguir matar essa superbactéria. Não deveria ter ido de uma vez, deveria ter fechado o ciclo, deveria ter pego lá o judiciário, ter pego o mercado financeiro, banqueiros, etc., botar todo mundo na cadeia. Aí ficaria difícil, porque sempre você tem formas de você ir se restabelecendo, tem dinheiro, tem político que faz o que for necessário, vai ter sempre a parte podre do judiciário, vai ter a parte podre do Ministério Público, da Polícia Federal, sempre vai ter. Vocês viram aí o que aconteceu com a questão da Polícia Federal. Felizmente o Bolsonaro está mantendo o Valeixo, né? Virou realmente um tema meio que tabu, porque ninguém quer dar o braço a torcer, e para mim não interessa, o importante é manter o Moro, manter o Valeixo e o Bolsonaro se entender com o Moro, que é o que importa. E pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, pelo que eu senti, a gente conseguiu chegar no equilíbrio. Por isso que eu digo, é importante pressionar, é importante alertar. Eu acho que o Bolsonaro entendeu que estava sendo manipulado, orientado de forma ruim, negativa por alguns assessores. Então, felizmente, nós temos uma evolução nessa agenda. Por outro lado, a agenda legislativa realmente está tá de final, né? Ela vem um atropelo.
Ontem o Senado já havia, né, teve a decisão de suprimir os artigos, só aprovar o fundão. Eu alertei, fui o primeiro a alertar aqui, ninguém tinha se dado conta de que não tinha mais percentual do fundão, então o fundão poderia usar até, em vez de 30%, até 100% das emendas de bancada, o que é um absurdo você tirar dinheiro da segurança pública, tirar dinheiro da saúde, da educação para bancar a campanha eleitoral. É um absurdo, e ontem eles ratificaram essa questão do fundão eleitoral e fizeram pior, ressuscitaram uma série de outros artigos que deveriam ter sido arquivados, eliminados, deletados. O Rodrigo Maia, aliás, né, agora está jogando o seguinte jogo. Ele chega no meio da tarde na Câmara e diz o seguinte: não, ficando tranquilos, nós vamos retirar os artigos polêmicos. Aí vai, você dorme, né? Quando chega 9 horas da noite, bota em votação lá, pau quebra, e eles aprovam tudo que ele disse que não era para ser, que não ia aprovar. Então, o que aconteceu ontem? Reativaram, ressuscitaram vários artigos péssimos, né? Um deles, a questão dos advogados, inclusive com uso sem limites, né? Você pode usar, vai poder usar o fundo eleitoral para pagar advogado para defender vagabundo, político enrolado com a justiça. Agora, é lógico que isso, como eu já alertei aqui, vai ser usado para propinoduto, como propinoduto. Na delação, por exemplo, do Joesley, eles explicaram como eles pagavam deputado estadual, vereador, prefeitinho, não sei o que, por quê? Pulverizado no país inteiro. Você vai, abre ali pega um escritóriozinho de advocacia que ninguém conhece, pega um escritório de contabilidade que ninguém conhece, aí começa a emitir nota para milhares de notas, um volume enorme, só que isso está pulverizado, você não consegue fiscalizar. A fiscalização também vai ser prejudicada por esses mesmos artigos, né? Então, assim, não vai ter condição, você não tem condição de conseguir, de poder fiscalizar, controlar e investigar. Vai ser realmente uma farra como não se via há muito tempo, porque ela é legalizada. Né? Pega o dinheiro do fundo eleitoral que você aprovou, vai estar lá na LDO, bota na campanha, o cara, em vez de botar 1 milhão para a campanha, ele bota 100 mil, pega os 900 mil, desvia para o outro lado, bota dinheiro no bolso, guarda dinheiro para a próxima campanha, compra apoio, guarda dinheiro para comprar apoio, enfim. Terra arrasada, tá? Selvageria, faroeste caboclo, faroeste cabuloso, como eu escrevi no Twitter, faroeste cabuloso. A gente está vivendo realmente uma situação muito delicada. Além dessa questão, né? Falei da questão do coisa, eles vão poder usar dinheiro, por exemplo, para comprar sede, imóvel para sede. Você pode comprar 100 imóveis, né, e dizer que aquilo é para sede. Aí você pega esse dinheiro, usa esse dinheiro, gasta, né? E depois pega esse dinheiro, compra a sede, revende, e vai fazer dinheiro, vai fazer mais dinheiro com dinheiro do alheio, com dinheiro nosso, com dinheiro do contribuinte. Vão poder usar o dinheiro para pagar multa eleitoral. Olha, onde já se viu isso, gente? Onde já se viu? O governo multa, o cara pega o dinheiro do governo para pagar a multa. Porra, parece até um caso que eu denunciei há anos, né, do Luiz Estevão, né, aquele senador que está preso na Papuda aqui, lá, que está envolvido no esquema do TRT de São Paulo, né, foi condenado, tudo, e tomou uma multa lá. Eu me lembro, tomou uma coisa assim, entrou num acordo com a AGU na época. Isso tem vários anos, e aí tinha que pagar 400 milhões parcelado. Aí foi interessantíssimo, porque ele parcelou isso em vários anos, dava uma parcela de, sei lá, não me lembro, 3, 4 milhões, aí ele reajustou os aluguéis que ele tem dos imóveis que ele aluga para a União, para que desse exatamente aquele valor. Eu fiz as contas, mostrei isso, publiquei. Acho que foi no Isto não sei, eu não me lembro mais. Mas eu publiquei isso, mostrando justamente que ele estava pagando a multa, né, do acordo com a AGU comemorou o acordo, só que ele estava pagando a multa do acordo com dinheiro da própria União, pagando a União com dinheiro da própria União que ele recebia dos aluguéis. Então, assim, esse país é uma brincadeira, né? Alguém falou aí, é um loop infinito de barbaridades, né? Então, assim, tem várias investigações aí contra o Bezerra, inclusive. Então, gente, agora está a discussão, uma discussão importante,
que assim, o Júlio Marcelo colocou na mesa agora à noite dizendo o seguinte, olha, o Senado, a Câmara não poderia ter ressuscitado. Por quê? Porque a aprovação do artigo que passa no Senado tem que ser aprovado no Senado, a casa revisora. Então a Câmara não poderia pegar um artigo que foi suprimido, ou seja, que não foi aprovado, e ressuscitar ele e aprovar, porque senão fica a aprovação só numa das casas, tá? É uma questão técnica. Eu sei que funciona para PEC, eu não sei se funciona para projeto de lei, mas a gente já colocou aí os nossos consultores em campo aí para poder levantar essa questão e trazer a explicação para vocês. O fato é que eles manipulam o regimento, manipulam tudo da forma que eles querem, né? E eu achei interessante que ao longo, né, à noite, lá no final da noite, para completar esse cenário, né, no final da noite, nós tivemos a notícia, inclusive demos em primeira mão, porque a gente estava acompanhando a votação, daqui a pouco o pessoal lá da liderança do PT explodiu em alegria, comemorando e tal. O que era? Bom, saiu o resultado da Mega Sena. Os funcionários do gabinete da liderança do PT na Câmara foram os premiados da Mega Sena acumulada de 120 milhões. Fizeram um bolão de 49 cotas, né? Alguns tinham 4, 5 cotas, outros 2, 3, enfim. Eu sei que eles dividiram essa bolada, 120 milhões de reais. Eu até brinquei, eu falei, olha, eu abro mão da CPI da Lava Toga, já que vocês não querem, eu abro mão. Instalem a CPI da Mega Sena, né? Das loterias. Eu sei que não vai dar em nada, mas assim, a gente tem que rir, né, dessas coisas que acontecem, porque realmente é um negócio assim fantástico. Então assim, é difícil, né, diante disso você ainda ter sanidade moral, sanidade mental, né, para poder parar e ainda gravar um vídeo. O fato é o seguinte, essa é a situação, cabe agora ao Bolsonaro sancionar ou não, né? Ele pode sancionar ou não o que foi aprovado na Câmara ontem. E ele pode também adiar, deixar correr o prazo, por quê? Porque até o dia 3, né, dia 2 na verdade, mas até o dia 3 ali que completa um ano, né? Um ano, tem que ser um ano antes a aprovação de uma lei para vigorar na eleição do ano que vem. Então pelo menos se ele deixasse passar o prazo, ele poderia evitar que isso já fosse aplicado na eleição do ano que vem. Mas, enfim, fica aí a critério agora do Bolsonaro, quer dizer, o abacaxi, o Congresso fez o que fez e agora entregou essa batata quente, né, no colo aí do Bolsonaro para que ele descasque, né? Então, não é fácil, tá? PGR tá aí se organizando. Tivemos uma outra operação, não sei por que eu falei PGR. Eu tenho uma outra operação, tô doido para chegar sexta-feira, gente. Outra operação aqui da PF hoje importante, que foi a prisão do Chiclete, né? Tiago Eliezer Martins, conhecido como Chiclete, que foi inclusive, foi o personagem de capa da Cruzoé, umas semanas atrás, que ele é considerado aí o quinto elemento, né? O quinto, porque tinham prendido 4 pessoas envolvidas nesse caso e agora tem mais um, que é o quinto, mas prenderam também mais um, que é o sexto, né? Então tem também o sexto elemento. Prenderam um outro cara que ninguém conhecia, que vem a ser o Luiz Molição, também envolvido em hackeamento. Interessante que a gente pegou aqui na internet, alguém identificou que ele tinha muitas interações, né, no Twitter com o hacker principal, né, o outro menino lá, que até esqueci o nome dele aqui, Wagner, né? E aí alguém falou, desculpa, Wagner não, Walter Delgatti, tanta bosta. E aí ele falou, tinha essas interações e alguém alertou, olha, esse cara aqui acho que tem envolvimento e tal, e aí alguém perguntou, a polícia vai te pegar, ele falou, duvido, ele escreveu lá, eu duvido, o Moro vai te pegar, eu duvido. Bom, não duvide não, o Moro pegou. Então esses dois foram alvos de prisões temporárias, né, hoje, e terão de explicar aí o envolvimento deles com o Walter Delgatti, esse hacker de Araraquara, hacker estelionatário.
coisa típica aqui do Brasil. Aí eu vou encerrar o nosso papo com uma coisa muito importante, que é a seguinte. Inclusive, acabei de botar o Edson Fachin, já que o Toffoli não convoca para o plenário a votação sobre a questão do COAF, o Fachin pegou um caso, né, acho que é do Aníbal Gomes, que está questionando no caso dele, da investigação do inquérito que tem contra ele, pegou o caso, o recurso dele e resolveu discutir essa questão do COAF no próximo dia 24, na segunda turma. O Toffoli tinha que colocar isso para votar no plenário. É isso que ele tinha de fazer. Por quê? Porque desde que ele deu aquela liminar beneficiando o Flávio Bolsonaro e travou todas as investigações derivadas, né, de informações fornecidas pelo COAF, ele produziu um caos jurídico. Investigações importantíssimas aí contra crime organizado, não é só corrupção, crime organizado, PCC e afins, tudo parado, gente, por causa dessa decisão liminar. Isso aí devia ser crime de responsabilidade, isso não pode, gente. Isso tem de ser questionado. Você não pode parar a justiça em função de uma liminar. Para vocês terem uma ideia, isso prejudicou, isso impactou o COAF. Olha, o COAF produziu, até no primeiro semestre, antes da decisão do Toffoli, ele produziu, em média, 741 relatórios mês, tá? Relatórios de inteligência financeira. Depois da decisão, em agosto, o número despencou para 136 relatórios. Então, esse é o impacto. E o que isso significa? Significa que a gente está deixando de combater o crime. Então não é possível que se continue com esse tipo de coisa, tá? Mas é isso. Então eu realmente deixo esse alerta, né? A gente está vivendo aí uma situação muito complicada. Assim, realmente não poderia encerrar sem deixar de falar o seguinte: nessa articulação, né, para anti-Lava Jato, para tentar sufocar e acabar com a Lava Jato, desse sistema, né, essa superbactéria, nós noticiamos ontem que o CNMP, que o Senado ele rejeitou a recondução de 2 membros do CNMP que haviam sido indicados a respectivos ministérios públicos, né? E eles eram o Lauro Machado Dermeval Farias. Eles foram responsáveis por segurar a abertura de processos administrativos contra o Deltan Dallagnol. E vários outros. O Dermeval também, inclusive, comprou briga até com a Cátia Abreu em função de uma dessas questões. Então esses 2 integrantes do CNMP, que tinham, vamos dizer assim, uma postura pró-Lava Jato, eles não foram reconduzidos. Mas o que é pior é o seguinte: isso aconteceu porque a votação foi manipulada, a sessão foi manipulada. O Davi Alcolumbre botou em votação a recondução deles, mesmo sem o quórum necessário para aprovação. Então só poderia dar um resultado, que era não reconduzir os 2 integrantes. E por que ele fez isso? Porque ele muda o placar do CNMP, né, e passa a ter uma maioria contra a Lava Jato, contra esses procuradores todos. Então vai começar a sanha punitivista, né, contra os procuradores através do CNMP. Dentro deste contexto, ele também conseguiu, ao alterar a composição do CNMP, ele conseguiu praticamente eleger o próximo corregedor nacional, que eles estão concorrendo, o Sebastião Vieira Caixeta e o Marcelo Witzel, que é, inclusive, do Ministério Público Militar. Conheço, um cara correto. O Caixeta não conheço, mas ele é ligado ao Luiz Fernando Bandeira de Mello. Luiz Fernando Bandeira de Mello, que é indicado, é ligado ao Renan Calheiros, inclusive o Davi continua pendurado nele. Então, assim, ele não é possível, né? Porque aí você vai ter justamente isso, eles vão conseguir eleger
o candidato do Bandeira de Mello, que é secretário-geral do Senado e é integrante aí do CNMP também, é um homem do Renan Calheiros. Então uma articulação ferrenha aí para poder realmente sufocar a Lava Jato em todos os âmbitos. É mais uma aí no CNMP. Então e ontem, pelo que eu ouvi, o Renan apresentou mais uma denúncia, mais um pedido de abertura de processo administrativo contra o Deltan Dallagnol, por mais alguma bobagem, mas que eles querem transformar num grande escândalo. Então, gente, olha, desculpa, situação muito complicada, tá? Realmente não vai ser fácil, né? Vamos dizer assim, criar um antibiótico para matar essa superbactéria. O pessoal precisa reagir. Eu sei que tem muita coisa, vamos dizer assim, na prateleira para vir, muita coisa boa, mas é preciso ter um entendimento, ter o big picture do negócio, ter um entendimento maior para poder conseguir atravessar esse momento. A gente está realmente num momento de tempestade. Vai ter de ser, a gente vai ter realmente que ter muita tranquilidade para poder, muita inteligência para poder atravessar isso aí e conseguir levar a Lava Jato para frente, para um novo patamar tão importante para esse avanço do combate à corrupção. Tá? Então, é isso. Eu volto amanhã em outro Momento Antagonista, na sexta-feira, para a gente encerrar a semana. Tá bom? Um abraço, muito obrigado pela audiência. Deixe o seu like e compartilhem o vídeo. Tchau.